Então tá certo. Eu vou começar aqui a nossa live. Quem entrando fala um oizinho e pra gente interagir, tá bom? Eh, então hoje eu vou compartilhar com vocês. Tá dando para me ouvir certinho? Eu não sei se meu microfone tá ligado aqui. Tá certo, então. Eh, Hoje eu vou conversar com vocês, onde você vai descobrir aqui junto comigo as 4 chaves que transformam, qualquer iniciante em uma empreendedora de verdade no mercado de cosméticos naturais. Quando eu comecei, eu também achava que eu precisava ter um laboratório, que eu precisava ser técnica, que eu precisava, ter um diploma, uma especialização, uma graduação, na área, e entender esse universo dos cosméticos naturais, a formulação e toda a parte que abrange, né, um negócio de verdade, fez a diferença para mim. Então, eh, entender que para a gente se colocar como empreendedora e construir um negócio de verdade, nós temos que ter 4 pilares muito bem, estruturados para a gente conseguir crescer, consolidar e crescer a nossa marca. E hoje eu vou mostrar para vocês esses 4 pilares que eu apliquei na minha marca, na Olíbano, e que eles me fizeram faturar e viver da minha marca. É, é um erro muito comum a gente achar que para começar, a gente precisa de muito dinheiro e formação técnica. E mais do que nunca, o mercado de cosméticos naturais ele está muito acessível neste momento. Então, é uma onda para ser surfada mesmo. Eh, eu vou passar agora um pouco os dados do mercado no Brasil. Hoje, no Brasil, em 2020, eu vou passar alguns números, porque assim a gente consegue entender qual que é a potência desse mercado, do mercado de cosméticos naturais, né? Em 2021, o Brasil ocupava o terceiro lugar mundial com gastos em cosméticos. Então, em 2020, um relatório do Sebrae, ele indicou que 41% dos brasileiros têm interesse em cosméticos naturais, com ingredientes naturais. E isso aumentou muito depois da pandemia. O momento do mundo pós-pandemia é um momento em que as pessoas buscam produtos ligados ao bem-estar, buscam produtos que são naturais, orgânicos e tudo relacionado a bem-estar e saúde. Então, o mundo pós-pandemia é esse mundo que está muito ligado em bem-estar e saúde, e o cosmético natural ele entra muito forte nesse mercado. Então, aumenta-se muito a busca por ingredientes naturais, por produtos, né, com ingredientes naturais. Então, e um outro estudo de 2022 apontou que os cosméticos naturais representavam aproximadamente apenas 9,5% do mercado nacional de produtos de cuidados para a pele. Então, assim, é um mercado que ainda ele tem assim um norte muito grande para crescer, né? Então, aqui, se a gente for pegar 41% dos consumidores brasileiros já demonstram interesses por cosméticos naturais e apenas 9,5% do mercado de cuidados para a pele ocupam os naturais. Então, existe aí uma lacuna entre a oferta, que é muito pequena ainda, e a demanda, que cresceu muito nos últimos anos.
Então essa é uma onda para ser surfada no Brasil, né. E aí outra coisa que é uma super novidade e que é uma preocupação de muitas pessoas que querem empreender na área de cosméticos naturais, é a questão da legislação, e que houve uma mudança radical este ano, que desburocratizou o processo de regularização para cosméticos artesanais. Então, antes, o a legislação brasileira, ela as regras para a regularização de produtos de cosméticos, eles, eram as mesmas regras, tanto para a grande indústria, quanto para os pequenos produtores, para os produtores artesanais. Então, assim, ficava era um gap ali de de burocracia muito grande, porque o artesanal, ele ele não vai ter as condições de passar por toda a parte de regularização, de registros, de aprovação de planta, de todas as regras que existe ainda para as grandes indústrias. Então, essa legislação é a legislação 15.154, a Lei 15.154 do dia 30 de junho de 2025. Então, é super recente essa lei. Ela isentou de registro os cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal produzidos de maneira artesanal, desde que cumpram os critérios definidos, que aí quem define é a Anvisa. Então, a Anvisa ela vai definir os critérios e ela está agora, neste momento, num processo de consulta pública, para aprovar o, as regras, né? Os critérios para você conseguir regularizar o seu negócio de cosméticos naturais de, do início, né? Que é aquela produção mais artesanal. Então, e uma delas é assim, a isenção de não precisa se aprovar uma planta de indústria, né? Então, o produtor que hoje ele produz em casa, ele tem essa condição agora de regularizar, mesmo com a produção em casa, mas seguindo os critérios boas práticas, né? Boas práticas de produção, então critérios de segurança, de higiene. Então a Anvisa ela vai regrar essa parte de boas práticas. Então, como que o produtor artesanal ele tem que fazer na casa dele para garantir um bom produto? E quais produtos ele pode produzir em casa, né? Então, então assim, e toda essa parte das regras da Anvisa está em consulta pública, mas essa consulta pública vai se encerrar agora em dezembro e a lei já começa a entrar em vigor. Então aí a gente consegue trazer para vocês notícias quentinhas, super atualizadas de como regularizar o seu negócio de cosméticos naturais, ainda que no início, tá? Do processo. Então aqui está uma grande, então aqui assim, é uma onda super favorável, né? O mercado está crescendo, então as pessoas, os consumidores estão buscando produtos cosméticos naturais, com ingredientes naturais, e a estrutura regulatória ela também está sendo desburocratizada, então o caminho está se tornando mais simples para você regularizar o seu negócio. Então, isso significa que você não vai tentar nadar contra uma corrente, você vai estar surfando numa onda super favorável, né? Se você, com o seu desejo de empreender com os cosméticos naturais no Brasil. Então, hoje, assim, essa super novidade vai esquentar muito o mercado de cosméticos naturais no Brasil. Então, eu vou entrar agora nas 4 chaves que são essenciais para você construir um negócio
sustentável no sentido de ele se sustentar no tempo, ele se sustentar financeiramente, né, você não chegar no meio do do processo e você ter que parar por conta de problemas financeiros, e no tempo, né. Então, o negócio ele não se faz um negócio de cosméticos naturais, ele não vai se fazer somente com bons produtos, com formulações inteligentes. Ele precisa de toda uma estrutura de negócio, de toda uma estrutura de venda, estratégias e ações, né, no sentido de você crescer o seu negócio. Então, a primeira chave aqui, como estamos trabalhando, tratando de empresa, de marca de cosméticos naturais, não podia ser outra, é a formulação, que é o coração do negócio. Então, é onde a ideia vira um produto, de verdade, né. Então, onde uma ideia, aqui é o meu produto Serum Facial, e esse é o da linha de peles sensíveis e grávidas, né, porque a gente toma um cuidado muito grande quando a gente, oferece produtos, com óleos essenciais, então, tem óleos essenciais que não são, recomendados para grávidas. Então, aqui, então essa parte de formulação é o coração do seu negócio, né. É onde aquela ideia vira um produto, e quando eu falo formulação, não é só misturar os ingredientes, né, você entender o que cada ingrediente tá, produzindo naquela forma, como cada ingrediente está atuando, então quais são as fases, a fase oleosa, a fase aquosa, quais são os ativos daquela fórmula, o que você vai, proporcionar para o consumidor, para o cliente, com aquela fórmula. Então, ai, eu tô, esse é um produto que é, para, como que fala? Hã, suavizar linhas de expressão, clarear manchas escuras. Então, o que você está oferecendo com o seu produto, tá? O que você está oferecendo através dos ingredientes eh, ai, gente, é assim, empreendedorismo e maternidade se misturam. E, então, pensar a formulação é entender a função de cada um dos ingredientes, saber o ponto, a textura que você quer entregar para o seu cliente, né? Então, o pH, a conservação, como que eu vou conservar minha fórmula? Minha fórmula vai ser anidra, que não vai água, minha fórmula vai ser uma emulsão, que é uma mistura dos dois. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conservar essa fórmula para garantir a segurança e satisfação do consumidor? Então, e aí uma dica muito prática nesse pilar é começar pelas receitas mais seguras, né, então começar pelas fórmulas anidras, onde não vai água, onde não há necessidade de conservantes, somente dos antioxidantes e, é claro, se quiser usar o conservante sim, eh, mas uma fórmula anidra, essencialmente, né, ela não precisa, ela só, você pode usar somente um antioxidante ali para você garantir aquela validade, de 6 meses a 1 ano. Então, o segundo pilar, que é muito importante de se pensar quando você está iniciando a sua jornada no empreendedorismo com cosméticos naturais, é o branding. Então, o branding é o que transforma um pote um potinho bonito com produto super, atraente, em uma marca que as pessoas amam de verdade, em uma marca que as pessoas querem comprar de novo, e você tem essa recorrência, você tem essa satisfação. Então, quando eu criei o Libra, eu entendi que o brand não era só o logo. Eu tinha que proporcionar uma experiência completa. Então, são as embalagens, a essência da Olíbano é muito sustentável, então eu tinha essa questão de eu não usar
embalagens plásticas, né, diminuir radicalmente o uso de plástico nas embalagens. Então, o que tem de plástico aqui somente a tampa, porque né, não tem como, não tem outras opções no mercado. Mas isso e até a escolha eh, das suas embalagens, ela vai dizer alguma coisa para o seu cliente, qual é o propósito da sua marca, aquela pessoa se identifica com o seu produto ou não. Ai, me identifiquei, é um propósito sustentável, é um propósito que é, criar essa conexão emocional mesmo com o consumidor. Então, é você trabalhar nessa proposta de valor da sua marca. Qual que é a proposta de valor que você quer trabalhar? Eu vou ser uma marca de cosméticos naturais. O que que eu vou entregar além do produto? Eu vou entregar sustentabilidade, eu vou outro pilar da Olíbano, que eu queria trabalhar era a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Então, eu sempre priorizei eh, fornecedores locais, fornecedores nacionais. Então, mesmo quando eu trabalhei no Brasil ou hoje que eu trabalho no Canadá, eu trabalho com fornecedores nacionais. Então, eu tenho opção de trabalhar, de importar embalagens, importar matéria-prima, mas essa sustentabilidade da cadeia produtiva é um propósito da marca. Então, eu vou ser fiel a essa proposta. Eh, o terceiro pilar, que é o pulmão, eu já falei até lá no meu Instagram, é o pulmão do negócio, que são as vendas. Sem venda o negócio não vai, gente, não sobrevive, não existe. Sem vendas não existe receita, não existe receita para você reinvestir, para você fazer o seu negócio girar. Então, as vendas é um erro muito comum das criadoras e foi um erro que eu cometi no início. Eu achar que um bom produto é suficiente e que ele se vende, não é assim. A gente tem que trabalhar nessa proposta das vendas, a gente tem que trabalhar a estratégia de vendas, quais serão os meus canais de vendas, como que eu vou comunicar com o meu público. Então, entender que hoje, com as mídias sociais, o consumidor ele consome por confiança, ele confia numa marca, ele confia quem está por trás daquela marca. Então, o cliente ele precisa ver, ele precisa sentir que aquele produto é de uma marca segura, de um produto seguro e uma marca também que, eh que está conectada com os valores dele, né. Então o conteúdo hoje as mídias sociais você não tem como fugir, né. Você não tem como fugir das mídias sociais quando você, pensa em estabelecer um negócio e principalmente o negócio de cosméticos naturais que o público está muito ligado, na base da confiança. Então, eh entender que você vai construir essa confiança através das mídias sociais, através dos seus canais, porque hoje o Instagram ele é um canal de vendas, o TikTok também, outras mídias sociais, o Facebook também. Então, a estratégia de vendas tem que estar muito bem definida. E definir metas, né? Porque quando a gente não trabalha, quando a gente não tem metas, a gente trabalha meio desnorteado. Sabe aquela coisa? Também foi um erro que eu cometi no começo. Eu não tinha metas, eu não tinha objetivos para se atingir. Então, depois, quando eu me mergulhei no mundo de negócios, eu tive a minha mentoria de negócios, eu entendi, gente, que isso é essencial para o negócio sobreviver. Então, estabelecer metas de vendas, depois eu entendi como que eu faço, quanto de produtos eu preciso vender, para que eu preciso estabelecer para o faturamento, para a meta de faturamento daquele mês, né. Então tudo isso é assim, é o pulmão do negócio, o negócio não sobrevive sem o pilar de vendas, né. Então, eh,
uma dica prática. Claro, a gente vai começar a vender na nossa comunidade. A gente vai começar a vender para os amigos, para os familiares, em feiras locais. E tudo isso vai alimentando, e tudo isso vai alimentando essa confiança. Poxa, ai, aquela pessoa comprou, gostou do produto, veio comprar de novo. Então, isso vai validando os seus produtos, vai validando a sua marca e com isso você vai crescendo no seu negócio, né. Então, esse é o terceiro pilar. E a quarta chave, o quarto pilar aqui é a gestão. Gestão, gente, é essencial, é o que separa hobby de um negócio de verdade, sabe aquilo? Então você entender, eh, como você vai precificar, como que você vai, receber essa receita, né, a receita das vendas, como você vai precificar para você não ter nenhum prejuízo, né, porque muitas vezes, a gente não sabe precificar e acaba ficando no prejuízo, e não tem como, né, não tem como, a gente tem que trabalhar com margens, é assim que funciona, né, o sistema, assim, de negócio, a gente trabalha com margem. Então, o controle financeiro, quais são seus custos fixos, os custos variáveis, custos de matéria-prima, custos de embalagem, custos de rótulos, porque é tudo isso, além da matéria-prima, além das embalagens, né? Eh, Tem os rótulos que você tem que trabalhar, e aí o rótulo que vai transparecer todo o seu branding, toda a sua o seu posicionamento como marca para os consumidores. Então, o tempo de produção, tá? É muito importante você entender como você vai fazer essa gestão. E então tudo isso que é aquela coisa das planilhas, né, controle financeiro, controle de vendas, controle dos gastos, controle das receitas. Gente, isso não tem como fugir, tá. Se você quer, estabelecer um negócio seu, uma marca sua, você tem que, fazer a gestão. E ainda que você aprenda durante o processo, eh, isso vai te fazendo mais consciente de como que o seu negócio está trabalhando. Eh, então é aquilo, só para recapitular aqui, os 4 pilares são: o primeiro pilar que eu falei, são as formulações, uma vez que a gente está trabalhando com cosméticos naturais, a formulação ela é o coração do negócio. Então trabalhar com a formulação, com a segurança, entender como que funciona, né, a parte de formulação de produtos. O segundo pilar, o branding, como que você vai comunicar o seu propósito, os seus valores como marca para o público, né? Então, isso não é somente o seu logo, mas tudo que está conectado no produto, aquilo que eu falei, os rótulos, eh, a textura do produto, tudo vai comunicar o propósito da sua marca, os seus valores. O terceiro pilar são as vendas. Sem venda, o negócio não sobrevive. Então, quais são as estratégias de vendas? Quais serão os canais de vendas? Eh, a venda, gente, ela tem que ser ativa. A gente não espera o cliente vir, a gente vai atrás de clientes, né? Então, como que eu vou estabelecer a toda a minha estratégia de vendas? Onde que eu vou começar, por onde que eu vou começar, o que que eu vou fazer. Isso é importante para o negócio sobreviver. E o quarto é a gestão. São a parte de controles, controle financeiro, controle de estoque, controle de receitas, de custos. Então, não tem como fugir desses 4 pilares, dessas 4 chaves, quando a gente pensa em consolidar um negócio de cosméticos naturais. E é aquilo, se você dominar essas 4 áreas, ainda que aos poucos, você vai estar à frente da maioria das pessoas, tá? Então, você vai estar muito à frente da maioria.
você dominar esses 4 pilares, para você consolidar o seu negócio de verdade, porque quando a gente está falando em empreender, a gente não vai empreender por hobby, a gente quer a liberdade, a gente quer a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a gente está em busca de algo maior. Então, entender que o negócio de cosméticos naturais, ele passa sim por formulações seguras, formulações inteligentes, mas ele também tem os outros pilares que vão sustentar esse negócio. Eh, e aí, eu quero pedir aqui para vocês comentarem, qual dessas chaves mais te trava hoje, o porquê que você se sente travado por isso. É a formulação, é a parte visual, são as vendas ou toda a organização de um negócio? O que que mais te trava quando você pensa em estabelecer o seu negócio? Hã, se vocês quiserem, podem escrever no chat e a gente vai aqui fazendo essa troca, eh, juntos aqui na live. Hã, eu acho que eu abordei todos os pilares aqui. Eu abordei todos os 4 pilares para vocês para se estabelecer um negócio de cosméticos naturais de verdade. Então, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar a live aqui e conhecimento sobre as formulações é uma aqui. Conhecimento sobre as formulações é uma dificuldade. Então, quando a gente fala em formulações, a gente está falando da parte técnica, né? Então, entender eh, que não é necessário você ser um profissional da área, mas é necessário você estudar sim formulações, é necessário você entender quais são os ingredientes que são, eh, que estão dentro do rol da cosmetologia natural, entender quais ativos naturais eu posso usar, ou entender eh quais conservantes a gente pode usar num cosmético que se diz natural. Então, quando a gente fala de cosmetologia natural, a gente não usa conservantes que a maioria dos cosméticos usam. Então, nós não usamos parabenos, nós não usamos eh, outros tipos de conservantes que são considerados hoje, se tem muita pesquisa sobre ingredientes que são nocivos à nossa saúde, então, dentre eles, muitos deles são os conservantes hoje. Então, quando a gente fala de cosmetologia natural, de formulações naturais, nós usamos conservantes alimentícios. Então, aquele conservante que a indústria alimentícia ela pode usar, porque são conservantes que não agridem, não são nocivos à nossa saúde. Então, nós usamos sorbato de potássio, benzoato de sódio, são alguns dos exemplos que a gente usa para conservação das fórmulas. Então, é necessário mesmo, aqui falando da dificuldade em formulações, é necessário estudo das formulações, entender as regras básicas, as regras gerais da cosmetologia natural, quais os ingredientes, os ativos naturais que se podem ser usados, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Escreve no chat que eu tô desculpa. Tá funcionando. Hã, se não tiver, se não tiverem mais questões, a gente pode encerrar aqui. A live eu vou deixar gravada, tá? Aqui no meu canal do YouTube, então quem não conseguiu participar, pode conferir, no meu canal e também no Instagram a gente vai sempre comentando depois os assuntos que foram abordados nas lives, nós vamos comentando lá no Instagram para nossa comunidade que tá super, super interessante, com
muitas mulheres interessadas nesse universo, interessadas em empreender. Então, é uma troca excelente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa eu falar, amanhã nós vamos falar, teremos uma outra live, nós vamos falar sobre os maiores medos e bloqueios de quem quer mudar de vida com os cosméticos naturais. Então, como transformar o medo em ação, tá? Muitas mulheres chegam até mim com medo, com traumas de experiências passadas, algumas delas. Então, como que a gente destrava para partir para o outro, para partir para outra oportunidade. E como eu falei no começo, gente, existe uma oportunidade é, excelente agora no mundo dos cosméticos naturais no Brasil, tá? Por conta da desburocratização, da mudança de legislação que aconteceu neste ano. Então, fiquem ligadas. Eu vou encerrar esta live, mas vai ficar gravada aqui no YouTube. Quem perdeu pode participar. E o Instagram também, estamos lá na nossa comunidade. Então, boa noite a todos, um abraço e a gente se vê.